Grinalda, música, sonhos. Deveria ser uma celebração mágica. Mas o noivo termina atrás das grades. Do altar para uma prisão de segurança máxima. Tarde nublada de abril de 2013. Estamos entrando no Centro de Detenção Provisória de Santo André. O casamento que acaba em morte. Esse é o local onde tudo aconteceu há exatamente 2 anos. Em uma entrevista exclusiva, um homem que do cárcere jura inocência, mas é duramente acusado. Para a promotora do caso, você é um homem que não tem respeito à vida. Praticamente um monstro. Uma família revoltada com o assassinato brutal de Rosa Maria Alves. Se ele tivesse bêbado mesmo do jeito que ele está alegando, ele não conseguia agredir do jeito que ele agrediu. Mãe, esposa, vítima de uma violência descomunal no final de 2 festas de casamentos realizadas ao mesmo tempo. Uma noiva que não se conforma com a situação de seu marido. Não consigo viver. Parece que eu tô vestida de noiva ainda. O acusado que se transforma em acusador. E de seu próprio cunhado. Quem matou Rosa Maria Alves? Um atropelamento foi causado pelo meu cunhado, o Anderson. Suspeitos que estão soltos nas ruas. Quem deu a marcha ré no carro? Eu. Na sua opinião, o seu cunhado deveria estar aí no seu lugar? Eu acredito que sim. Mudam depoimentos. Anderson, você nos procurou querendo gravar novamente a entrevista. Por quê? É porque eu fiz um pequeno erro. Uma tragédia ainda repleta de mistérios. Estranhamente, um dia depois, o dono do buffet alegou que não havia imagens. Até que ponto alguém pode ter se apoderado das imagens? Emoções à flor da pele. Lágrimas. O tempo vai passando e eu parece que eu tô vegetando. Pode me esperar, meu amor, que eu vou chegar. E muitos questionamentos. A Thalita escreve que você tingiu a Dona Rosa. Se uma pessoa chega e fala, fui eu que fiz isso, por que a justiça não acaba? Da lua de mel ao inferno. Afinal, quem matou Rosa Maria Alves? Seu testemunho é falso? Meu testemunho é verdadeiro. Você cometeu esse assassinato? Não. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, o documentário especial Morte no Casamento. Uma história de surpresas e muitas dúvidas. Era para ser a noite do casamento dos sonhos, mas o noivo, ao invés do que deveria ser a lua de mel, foi parar em uma prisão de segurança máxima, acusado de um crime brutal, o assassinato de uma mulher na saída da festa. No cárcere, em uma entrevista exclusiva, o acusado jura inocência. Durante semanas, ouvimos os principais personagens daquela noite, até encontrarmos um outro suspeito. Você vai ver como esse caso está dividindo famílias. Os rumos dessa intrigante história a partir de agora. Aqui, Roberto Cabrini. E este é o Conexão Repórter de hoje. Uma data tão esperada.
Esta é Thalita no dia de seu casamento. Tivemos acesso a todos os detalhes. Nessas imagens, o dia da noiva. Maquiagem, penteado, sessão de fotos. Uma mulher linda, radiante, na época, nos seus 26 anos. Aqui o noivo, Luiz Fernando, com 30 anos. Na igreja, emocionado, à espera da futura esposa. Uma cerimônia tocante. Esse é Anderson, irmão da noiva e padrinho de casamento. Repare bem nele, um personagem central desta história. Como é que foi o casamento? Foi um sonho, foi lindo, Foi tudo perfeito até um determinado momento? foi perfeito até o final da festa. Um relacionamento de 14 anos. Nessas imagens, o carinho do noivo com os pais. Feliz, a festa foi tão maravilhosa. Logo em seguida, a pose com o irmão da noiva, Anderson. Vamos sacudir! Todos se divertem, dançam. Ninguém parece pressentir o que está para acontecer. Mas em poucos instantes, a vida do casal vai se transformar. Uma tragédia está a caminho. A festa invade a madrugada. Quando termina... Madrugada de 17 de abril. Esse é o local onde tudo aconteceu há exatamente 2 anos. Estamos na entrada de um buffet de classe média em Santo André, no ABC Paulista. São 2 salões, um do lado de outro. Esta é a porta de entrada do primeiro salão e esta a porta do segundo salão. Naquela noite, 2 casamentos estavam sendo celebrados. Os noivos, convidados e padrinhos de uma festa não conheciam os da outra, mas seus destinos iriam se cruzar em forma de uma tragédia, hoje classificada como o assassinato de uma mulher. O nome dela, Rosa Maria Alves. Segundo depoimentos e testemunhas que constam no inquérito, um rapaz chamado Leonardo nota a falta de R$8 em moedas ao pedir o carro na saída da festa. Ele está acompanhado dos pais e da namorada. Leonardo desce do veículo para falar com algum responsável do estacionamento. No caminho, ele encontra com o noivo, Luiz Fernando, e começa uma discussão que acaba em agressão física. E vira uma briga generalizada entre as 2 festas. Anderson, o irmão de Thalita, também entra na confusão. O que você viu? Olha, eu estava dentro do carro já, esperando para ir embora. Meu marido desceu para pegar uns salgados. E quando eu vi, a confusão já tinha se iniciado. Eu vi meu irmão desesperado, porque tinha pessoas batendo a cabeça do meu marido no chão. Os pais e a namorada de Leonardo descem do carro. Momentos depois, alguém entra no automóvel, um Vectra cinza estacionado na porta do buffet. O carro é acelerado para frente e para trás. Com esse movimento, a mãe de Leonardo é prensada entre 2 veículos e, em seguida,
cai no chão. Rosa Maria Alves, de 56 anos, morre. Quem é que provocou a morte da dona Rosa Maria? Olha, na verdade foi todo um começo de uma briga, que o filho dela, Leonardo, começou com a briga, por causa de R$8 que ele deu falta de moedas no carro dele. Começou a chamar as pessoas de ladrão, confundiu meu marido com um manobrista, que ele estava com uma camisa branca, a roupa dos manobristas era assim, e a confusão se iniciou aí. Ao amanhecer, o noivo Luiz Fernando Cerqueira é chamado para depor. Assim que chega na delegacia, ele é apontado pelos familiares de Leonardo como o assassino de Rosa Maria. No domingo de manhã, veio aqui o carro de polícia, ele falou, pai, estão me levando isso. Sabe o que é a gente sentir essas coisas? Luiz Fernando não sai mais de lá. Ele é preso em flagrante. E ele, papai, não sou eu não fiz isso. O noivo jura inocência. Tenho certeza, ele é inocente. Ele não fez isso que estão dizendo. Meu filho não é esse monstro que pintaram. Meu filho podia ter bebido, que todo mundo bebeu na festa. Mas não foi ele. Como é que você descreve a sua situação nesse momento? Olha, eu não tenho nem palavras. É péssima. Faz 2 anos, vai fazer que eu casei. Tudo se acabou assim. Depois de muitos ofícios, troca de e-mails e muita negociação, somos autorizados pela Justiça a entrevistar Luiz Fernando na prisão. Tarde nublada de abril de 2013. Estamos entrando no Centro de Detenção Provisória de Santo André. Aqui estão presos 1.818 homens. São acusados de assassinato, sequestro, tráfico, roubo e outros crimes. Entre eles, Luiz Fernando Cerqueira, acusado de assassinar Rosa Maria Alves exatamente na noite do seu casamento. Dentro de instantes, temos um encontro marcado com ele. Várias portas os separam. Enquanto eles estão entrando, é inevitável reflexão. O que será que ele tem a nos contar? Estamos agora entrando no setor de carceragem. É para onde ele foi trazido. Esse é o local. A última porta da prisão vai se abrir. Boa tarde, Luiz. Roberto Cabrini. Boa tarde. Tudo bem? Na medida do possível. Está pronto para abrir o coração? Pronto. Você tem consciência de que pesa contra você uma acusação extremamente séria? Tenho. Você é acusado de atropelar, prensar contra outro carro, agredir e, por fim, assassinar Dona Rosa Maria Alves. Você cometeu esse assassinato? Não. De maneira nenhuma. Não cometi esse assassinato. Do fundo do seu coração? Do fundo do meu coração. Você está sendo totalmente sincero? Totalmente sincero. Quem é Luiz Fernando Cerqueira? Luiz Fernando Cerqueira é uma pessoa simples, humilde, de muitos amigos, uma pessoa trabalhadora. Graças a Deus eu tenho muito orgulho da criação que eu tive. Muito simples, muito humilde, mas muito correta. Você é uma pessoa violenta? Nunca fui. Nunca fui. Para a promotora do caso, você é um homem que não tem respeito à vida. Praticamente um monstro. Exatamente. Você atende a essa descrição? Nunca. Jamais eu teria coragem de encostar naquela senhora.
Para a justiça, até esse ponto, você é considerado uma pessoa violenta. Considerado um monstro. Eu tive o desprazer de ouvir na primeira audiência que eu fui, a promotora me chama falando que eu não tenho sensibilidade à vida humana. Pior coisa que eu ouvi. Uma longa investigação. Ao conversarmos com os principais personagens daquela noite, surge um novo elemento. Um novo detalhe sobre o assassinato de Rosa Maria Alves. Anderson, o irmão da noiva. Ele faz uma confissão reveladora. Ele pede para não mostrarmos o rosto dele na entrevista. Qual foi a participação do Fernando na morte da Rosa Maria? Não teve participação. Você tem certeza disso? Certeza absoluta, porque ele estava no chão apanhando. Nesse momento, ele assume ter dirigido o carro que atingiu Rosa Maria. Quem deu a marcha ré no carro? Eu. Você assume isso? Isso. Não foi o Fernando? Não foi o Fernando. A única pessoa que estava dentro do carro fui eu. Até aquele momento que eu estava lá, eu que entrei dentro do carro. Fui para frente, para trás, mas eu não matei ninguém. Foi simplesmente para dispersar a briga. Você tentou se entregar à justiça? No outro dia. E por que a justiça não aceitou? Não sei, porque estava todo mundo falando que foi o Fernando. Quem matou Rosa Maria Alves? Infelizmente, um atropelamento foi causado pelo meu cunhado, o Anderson. Você tem certeza disso? A única pessoa que realmente entrou dentro daquele carro foi o Anderson. Para o delegado, você estava apenas tentando proteger o Fernando? Para o delegado foi isso. Ele jamais não acreditou em mim, não. Você não fez isso para proteger o Fernando? Não, jamais. Jamais, que nem eu volto a falar. Eu tenho problema com a justiça, eu não ia me entregar num negócio que eu não fiz. Que problema? O roubo. Então, jamais eu queria entrar no meio para me lascar, entendeu? Para o delegado do caso, o Anderson estaria apenas tentando te proteger. Na verdade, foi totalmente ao contrário. Quando eu tive ciência de tudo que estava acontecendo, já dentro da delegacia, me pediram para que eu não mencionasse o nome dele. Eu, como trabalho lícito, nunca tive problema nenhum com a justiça. Bons antecedentes, seria mais plausível de me tirar da cadeia ou de lá mesmo da delegacia. Foi o meu grande erro. Você afirma então que, no fundo, tentou proteger o Anderson? No fundo, sim. A pedido do meu sogro. O pai dos irmãos Anderson e Thalita dá uma entrevista contundente. Quem provocou a morte de Rosa Maria? Na verdade, na minha opinião, quem provocou a morte dela foi o próprio filho dela. Entrou gritando, esbravejando que lá só tinha ladrão e ele encontrou com o Fernando, daí começou a coisa. O senhor tem consciência de que o seu filho Anderson está assumindo que foi o responsável pela morte de Rosa Maria? Não, ele não está assumindo que foi responsável. Ele deu a ré no carro. Ele fala que ele não viu que ele fez esse tipo de coisa, que é muito grave. Então eu estou aqui dando meu depoimento, é meu filho. Com o interesse que eu tenho em falar que foi meu filho, porque ele trouxe essas alegações para mim e livrar o meu genro. Não tem cabimento. Meu filho é a coisa que eu mais amo, é meu filho e minha filha. Você entendeu? Isso dói muito para mim, Cabrini. Por que o senhor acredita que o Fernando tenha sido apontado como responsável? Pegaram o Fernando como bode expiatório. Porque, na verdade, esse Leonardo é um tremendo de um mentiroso. Além de tirar a vida da mãe dele, ele é um mentiroso. Ele e a namorada dele que afirmam veementemente que foi ele que fez a coisa. E não foi o Fernando, porque o Fernando estava todo o tempo ao meu lado. Estava todo o tempo. Como é que foi esse final de festa? Eu saí a pé da cozinha, passei por dentro de todo o estacionamento e comecei a subir a rampa, porque esse estacionamento é subterrâneo. Nesse momento foi onde começou tudo. Esse rapaz, o Leonardo, vinha sentido da rua para dentro do buffet. Filho da vítima. Filho da vítima. Gritando, falando em voz alta que tinha ladrão dentro do estacionamento. Eu acredito que ele tenha me confundido com um manobrista, ou que eu tenha tido essa sensação que ele tenha me confundido com um manobrista, com um valet.
E eu falei, você tá falando o quê? Que eu sou ladrão, que eu te roubei? E aí começou aquela discussão, a discussão foi aumentando. Foi o ponto que chegou meu sogro, meu cunhado, e aí realmente começou uma briga generalizada. Quem deu o primeiro golpe? A primeira agressão? A primeira agressão foi por parte do Anderson, na verdade. Ele deu uma cabeçada nesse rapaz. Ele deu uma cabeçada no Leonardo. Viu que você... Os irmãos Anderson e Thalita ficam frente a frente para esclarecer suas versões do fato, ou tentar. Anderson, você assume que quem estava dirigindo o carro era você? Isso, eu assumo, era eu. Você descreve que não atingiu uma pessoa? Eu não vi. Mas a sua irmã, que está ao seu lado, viu que você atingiu uma pessoa. Você viu isso, não viu? Sim. Você não tem dúvida de que ele atingiu uma pessoa? Não. Uma mulher? Isso. Você viu claramente isso? Vi. Você aceita essa descrição? Eu não aceito porque eu não vi. Mas ela mentiria, por alguma razão? Então, é o que eu tô falando, ela viu e eu não vi. É diferente de eu falar que ela tá mentindo, é que ela viu e eu não vi. Desde o casamento, a relação dos dois está abalada. Eles não se falam. Você duvida da palavra dela? Não. Você não tem dúvida, então, que ele atingiu uma pessoa? Não. Esse impacto poderia provocar morte? Pelo que você viu? Olha, eu vi a pessoa levantando quando eu saí de lá. É por isso que eu não me conformo que ela faleceu depois. Por que alguém teria interesse em culpar o Fernando, o seu marido? Porque foi o único que estava ali no momento, na hora, na delegacia. As pessoas, na sede de justiça, por ter perdido a mãe, eles precisavam culpar alguém, fosse quem fosse. Então, como o noivo estava na briga e tudo, vamos culpar o noivo. É ele que se apresentou, é ele que vai ficar. Ele está no flagrante. Anderson chega a fazer um documento assinado e reconhecido em cartório, onde assume a direção do veículo. Apesar disso, ele alega não ter visto que atropelou Rosa Maria naquele momento. Perante a justiça, você assume que quem estava dirigindo o carro era você. Era eu que estava dentro do carro. Pro delegado, você está mentindo. Pro delegado eu sou falso testemunho ainda. O seu testemunho é falso? Meu testemunho é verdadeiro. Surpresa! Ao encerrar a entrevista, Anderson volta atrás e pede para falar novamente. Depois da primeira gravação, nos bastidores, o pai dele, que acompanhava seu relato, discute com Anderson. É um momento de tensão. Seu Gilmar diz ao filho que ele deveria assumir suas atitudes e agir como homem. Anderson, você nos procurou querendo gravar novamente a entrevista. Por quê? Porque eu fiz um pequeno erro. Tem hora que eu dei ré, fui pra frente e pra trás, falei que descarta a hipótese. Mas não descarta a hipótese de que pode ter sido atropelada a mulher. Então você não descarta a possibilidade de ter provocado a morte da dona Rosa Maria? Não. Você estava incomodado pelo fato de não dizer isso? Fernando, sinceramente, você assumiu a direção do carro, deu marcha ré e atingiu a dona Rosa? Em momento nenhum. Eu nem cheguei perto desse carro. Você nunca chegou a dirigir o carro? Não, eu não entrei, não coloquei. As testemunhas dizem que você dirigiu o carro, que você atingiu. Eu entrevistei o Anderson e ele acabou, depois de uma certa resistência, assumindo que dirigiu o carro, deu a marcha ré, mas ele não assume que atingiu Rosa Maria. Mais uma decepção. Um questionamento levantado pela família de Luiz Fernando. A inexistência, até o momento, das imagens das câmeras de segurança da porta do buffet. Exatamente como naquela noite, havia câmeras de vigilância instaladas. Vejam só. Os próprios funcionários do buffet chegaram a dizer para os interessados em justiça que eles não se preocupassem, pois as imagens iriam mostrar tudo. Estranhamente, um dia depois, o dono do buffet alegou que não havia imagens. Isso porque, segundo ele, as câmeras não estariam em funcionamento. Eu noto ali que o senhor tem câmeras. Sim. E naquele dia o senhor tinha câmeras também. Sim. Por que não existem imagens?
Então, na verdade, essas imagens elas eram armazenadas nessa época por um servidor convencional, por uma máquina comum, com um sistema operacional do mercado. Após esse fato, e naquela semana a máquina estava em manutenção, nós trocamos todos o jeito, porque hoje se chama DVR, que é o indicado para... Que infelizmente, que para nós do buffet, para contribuir com a justiça, essas imagens seriam cruciais. E, lamentavelmente, não temos essas imagens que definiriam. O senhor não sumiu com as imagens? Não, pelo amor, não faria isso. O senhor não teria sumido com as imagens para encobrir alguém? Nenhum. Na sua opinião, o que aconteceu com as imagens? De fato, é muito estranho. Você teria sido confundido com um manobrista? Pode ter sido isso. Você acha que as imagens poderiam mostrar um manobrista? Uma terceira haveria pessoa. uma tentativa de sim, encobrir isso? Pode ter sido uma terceira pessoa. Algum motivo teve para desaparecer. Você acha que o dono do buffet está escondendo essas imagens? Eu acredito que sim. O motivo real, eu não sei. Pouco depois da morte de Rosa Maria, os funcionários tranquilizaram aqueles que estavam querendo saber quem era o responsável e disseram o seguinte: fiquem tranquilos porque existem imagens. Como é possível que essas imagens não existam? Na verdade, esse é um procedimento que nós tomamos, porque, como eu te disse, essa máquina ela pode funcionar ou não pode. Nós trabalhamos com estoque, nós trabalhamos com manuseio de dinheiro, nós trabalhamos com várias formas. E sempre o nosso administrativo é levado e pede para que sempre diga que existe zoom, existe gravação de imagem e de áudio, ok? Mesmo não existindo. É um processo de segurança interno que nós temos. Ou seja, esse funcionário estava convencido que as imagens existiam. Sim, e esse é um padrão que nós adotamos. Até que ponto alguém pode ter se apoderado das imagens? Não existe essa hipótese porque não foram gravadas. Não houve gravação de imagem. O senhor chegou aqui quanto tempo depois da morte? 10 minutos, 15, mais ou menos 10, 15 minutos. Nesse espaço de 10 minutos, até que ponto alguém poderia ter se apoderado das imagens? Não existia de uma máquina gravando, não havia nenhuma imagem. É muito fácil para o buffet lá chegar numa loja e falar: me dá um papel aí que as câmeras estavam em conserto. Alguém da sua equipe sabe quem matou Rosa Maria Alves? Com detalhes, não. Uma quantia em dinheiro sumiu. R$8. Supostamente, como eu te disse, essa informação não chegou até nós. Até mesmo porque nós temos todas as condições, nós temos seguro, nós temos tudo, né, que poderia, sem violência, resolver esse problema nenhum e não haveria morte nenhuma. Se for por moeda, se foi por bebida, nada justifica a violência. Esse é meu ponto de vista. Se você perguntar para mim, Fernando pode ser inocente? Pode. Fernando foi culpado? Ele pode ser culpado? Ele pode. Eu não tenho essa informação precisa para te dar. Quem conseguiu entrar no buffet entrou. Quem não conseguiu, eles fecharam as portas e deixaram as pessoas, na realidade, se matando fora do buffet. Thalita autoriza mostrarmos as imagens de seu casamento, mas até hoje ela não tem coragem de assisti-las. Todos os dias da nossa vida. Pela primeira vez, resolve ver um resumo daquele 16 de abril de 2011. Ele tinha que estar aqui comigo, né? Eu me lembro de muita coisa, assim. Muita coisa, eu não lembrava mais o que tinha acontecido. Sei lá, apagou. O apartamento do casal está todo pronto à espera de Fernando, que não chega. A gente fez tudo com tanto carinho, ó, todos os detalhes. Como é que eu vou abandonar isso aqui? Tudo foi escolhido a dedo, desde um puxador até uma pedrinha de almofada. Isso aqui foi ele que fez. Tudo para me agradar. É um pingente de pendurar na cortina. Essas luzinhas todas, ele que me ajudou. Os presentes ainda não foram abertos. Está tudo como há 2 anos. Tudo na caixa. Uma noiva quer olhar com o noivo, né? Montar, colocar no armário. Eu não tive isso. Tá tudo aqui. Esse aqui é o nosso quarto. Nunca chegamos a dormir aqui. Diversos momentos eu já desmoronei. Já
chorei, já gritei, já esperneei. Eu tenho seguido, né? Porque vivido, eu não tenho vivido mais. É verdade que você perdeu 30 quilos? 37 quilos. Luiz Fernando, sinceramente, eu estou diante de um assassino ou de um homem inocente? De um homem inocente. De um homem inocente. Com toda certeza. Eu não matei aquela senhora, eu não entrei dentro daquele carro. Desculpa. Se eu tivesse feito aquilo, eu nunca ia chegar nesse ponto. Jamais. O que você pensa aqui todos os dias? Penso que era melhor eu ter morrido no lugar dela. Eu nunca planejei isso pra minha vida, eu nunca fiz nada pra estar dentro desse lugar. Fernando, nós temos aqui a cópia do depoimento. Posso ler para você? Você permite? Tá bom. Primeiro depoimento de Nilson Florentino Alves, que é o marido da dona Rosa Maria Alves, a vítima. Quando o veículo parou, Luiz Fernando, você desceu do carro, chutou dona Rosa e, após as agressões, entrou na Mercedes, que estava sendo conduzida pela sua esposa, e fugiu do local. Essa descrição condiz com o que aconteceu? Absolutamente não. Nós temos aqui também o depoimento do filho de Rosa Maria Alves, Leonardo Florentino Alves. Ele afirma que foi atacado por você e mais 4 pessoas após a festa. Ele afirma ainda que visualizou o acusado, no caso você, agredir seus pais e em seguida entrar no carro e atropelar a mãe dele. Mentira. Não é verdade. A noiva de Leonardo, Elaine Lopes, também te acusa. Ela também diz que você assassinou Rosa Maria Alves. Em segundo instante. No primeiro instante, segundo o depoimento do Sr. Márcio Matias, que é proprietário do buffet, que ela entrou dentro do buffet gritando que havia sido um valet que teria atropelado a dona Rosa. Só em segundo instante ela me acusou. Que interesse essas testemunhas teriam em te acusar? A vontade de justiça, de alguém ter que pagar, infelizmente, pela vida que se perdeu. Eu fui a única pessoa que me apresentei e, de fato, que eles não iam deixar isso sair dessa forma. Então, eu fui preso em flagrante por um crime que eu não cometi. A família da vítima não quer gravar a entrevista. Eles alegam que não querem reviver todo o pesadelo, como classificam a morte de Rosa Maria. Mas agora, atenção. Tivemos acesso aos depoimentos das testemunhas da justiça. 2 mulheres da festa de casamento, ao lado do de Luiz Fernando e Thalita, contam detalhes sobre o momento da discussão. Elas não conheciam a vítima, a família de Rosa Maria e nem os noivos Thalita e Luiz Fernando. Para o Ministério Público, elas são consideradas pessoas neutras, de credibilidade. Renata, a primeira testemunha, detalha que viu o réu Luiz Fernando dizer: "Eu vou matar todo mundo". Além de assistir Rosa Maria apanhar do noivo, ele teria dado um soco no rosto da vítima e um chute no corpo. Thaís reafirma o depoimento de Renata. Diz que depois da vítima caída no chão, o noivo entrou no carro e gritou: "Eu mato todo mundo". De que jeito você foi embora naquele dia? A pé. Eu, meu sogro e o sobrinho dele, o Luiz. Não foi com a sua esposa? Não foi com a minha esposa. E, Fernando, nós temos aqui também o depoimento de um dos porteiros da festa, Caio da Silva Pessoa. Ele diz que você estava muito violento, agredindo a todos que tentavam te impedir. Ele diz ainda que não viu o atropelamento, mas afirma que você foi em direção à dona Rosa, que já estava caída, e agrediu a vítima. E depois entrou no veículo Mercedes-Benz e saiu do local. Mais um depoimento mentiroso. Na delegacia você foi reconhecido pelo marido da vítima, pelo filho e pela noiva do filho. Os 2 primeiros foram os 2 homens, eles falaram que sim.
que havia sido eu. Eu estava sozinho dentro da sala. Quando veio essa moça, Elaine, e eu lembro claramente, eu ouvi ela dizendo que ela tinha dúvida, que ela não sabia. Ela foi incentivada a me reconhecer. Não, é ele sim, claro que foi ele. O delegado falou, repreendeu eles na hora, falou, não faça isso, vocês podem estar colocando um inocente na cadeia. Vocês estão acabando com a vida de uma pessoa. O laudo da perícia conclui: Rosa Maria sofreu agressões físicas que causaram vários ferimentos na região craniana. Depois, ela foi arremessada contra a parte traseira do outro veículo e logo em seguida, o pneu esquerdo passou sobre a face lateral esquerda da vítima. Da forma que ele prensou, que dizem que ele prensou ela no carro de trás, como ela pode ter essa marca atravessando a perna inteira, subindo pelo corpo e parando na cabeça? Se ela foi prensada no veículo atrás. O Caio, ele narra que eu agredi, que eu atropelei, que ele não me viu atropelando, mas que viu eu descendo do carro agredindo a dona Rosa Maria e automaticamente voltei e entrei na Mercedes e fui embora com a minha noiva, com a Thalita. O depoimento do senhor Leonardo Pereira, que é um desses rapazes que eu mencionei que eu estava brigando, ele fala que eu agredi ele, que eu agredi o Rubens e que tudo isso aconteceu após o atropelamento. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. O que você diria para a família de Rosa Maria Alves nesse momento? Eu quero justiça tanto quanto eles. Eu também não aceito o fato de uma pessoa morrer e simplesmente perder uma vida e ninguém pagar por isso. Mas que eles pensem bem no que eles estão fazendo. Que eles também estão matando não só uma pessoa, mas eles estão matando uma família. Você vai ver a seguir. É verdade que você chegou a pensar em tirar sua própria vida? É daqui a pouco, aqui no Conexão Repórter. O Conexão Repórter está de volta com o documentário Morte no Casamento. São muitos os relatos que acusam o noivo, Luiz Fernando, como o culpado do assassinato de Rosa Maria Alves. O que você diria para a promotora que te acusa? Doutora, a senhora dá uma olhada com mais carinho nesses papéis. Tem muita coisa estranha ainda que não foi esclarecida. A promotora do caso está afastada por problemas de saúde. Ela foi substituída por Joaquim Portela Dias. Existem várias outras provas testemunhais, depoimentos de outras pessoas que não são só ligadas aos familiares da vítima, mas pessoas que não têm qualquer ligação com a vítima e que, portanto, não possuem nenhum interesse na condenação do réu, afirmando que ele que teria assassinado a vítima, ele que teria acionado o veículo, inclusive saído logo depois de dado um chute, quando ela ainda estava viva. Ele explica por que Anderson, o cunhado que assume que estava na direção do carro, está em liberdade e o noivo Luiz Fernando preso. Se ele se tornasse réu, né, o novo réu desse processo, ele responderia ao processo solto, não estaria preso, então não teria nenhum grande ônus para ele. E amanhã ou depois ele poderia desmentir e aí seria absolvido, finalmente. Esses argumentos é como todos os dias eu vejo aqui nos processos. Você pensa em Rosa Maria Alves? Penso. Peço muita ajuda para ela. É verdade que você chegou a pensar em tirar sua própria vida? Isso aí. O que você pensou nesse dia? Conta pra mim. Assim que eu cheguei, eu pensei em esperar todo mundo dormir e realmente pegar naqueles fios de força que passam dentro da cela. Hoje, 2 anos depois do dia do seu casamento, como é que você está? Triste. Eu estou fazendo acompanhamento psicológico aqui dentro, fazendo uso de medicamento controlado para controlar essa ansiedade, essa revolta. Esse som te traz alguma coisa na cabeça? Isso nunca vai sair da minha mente. O barulho dessa porta fechando e esse sinal tocando. Pode passar 50 anos que isso não vai sair da minha mente nunca.
Nunca. Você vai ver a seguir. Tem que apoiar. Quando eu falo, tchau, filho, fique com Deus, dou aquele abraço, eu falo, força, filho. Mas eu que tenho força de segurar. Eu saio chorando escondido. Sapopemba, zona leste de São Paulo. Chegamos na casa dos pais de Luiz Fernando. O noivo morou aqui até o dia de seu casamento. Eu tenho que consolar. E aí? E quem me consola? Dona Valquíria e seu Antônio não se conformam com a prisão do filho. A família. Meu filho não é esse bicho. Meu filho é uma pessoa maravilhosa. E meu filho não é. Ele não é nada disso. Meu filho nunca teve uma passagem na delegacia, nada. É difícil, eu sei. Morreu uma senhora. Eu oro sempre por ela. Eu sei que justiça tem que ser feita, justiça. Mas justiça limpa, justiça honesta. Se uma pessoa chega e fala, fui eu que fiz isso, por que a justiça não acata? Não aceita? Não, porque a outra família fez, foi ele. Como é que pode ter justiça no dedo de uma pessoa? Uma palavra para sua esposa que está te esperando. Não, amor. Me espera aí, eu sei que você está me esperando, que está sofrendo muito. Mas eu vou recuperar esse tempo perdido, a gente vai construir nossa família, vai ter nosso filho. A gente vai abrir nossos presentes junto. Eu quero assistir a nossa festa junto. Pode me esperar, meu amor, que eu vou chegar. E obrigado por tudo que você tem feito, por tudo que você tem enfrentado por mim. Eu te amo muito. Emocionado, seu Antônio mostra a carta que Luiz Fernando escreveu no primeiro Natal, longe da família. Quero agradecer, pai. Que pena eu não poder estar aí para a alegria ser completa. Minha mãe, minha rainha, mãe, sei que não tá. Sei que não está sendo fácil para a senhora, mas fica firme, que tudo vai dar certo. Quero desejar a vocês um Feliz Natal e que seja o ano da nossa virada, da nossa vitória. Amo muito vocês, pai e mãe, com muito amor e muita saudade do seu filho Fernando. A luta pela justiça é também a luta pela obtenção de provas que não deixem dúvidas. É o que a sociedade espera nesse caso. Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite. Uma palavra para sua esposa que está te esperando. Não, amor. Me espera aí, eu sei que você está me esperando, que está sofrendo muito. Mas eu vou recuperar esse tempo perdido, a gente vai construir nossa família, vai ter nosso filho. A gente vai abrir nossos presentes junto. Eu quero assistir a nossa festa junto. Pode me esperar, meu amor, que eu vou chegar. E obrigado por tudo que você tem feito, por tudo que você tem enfrentado por mim. Eu te amo muito.